Então vamos para a palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir a Bíblia Sagrada no livro Êxodo, no capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos a partir do 17. Amém, meus amados? Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida? Faz um sinal assim, glórias a Deus. Todos que fizeram esse sinal, pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor, glórias, aleluias ao Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele, só Ele é digno de receber toda honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. Glórias a Deus. A primeira coisa que eu quero falar, assim, para começar a mensagem dessa noite, que é a primeira deste ano novo, né? É que Papai Noel não existe. Amém? Existe Papai do céu. Outra coisa, meus amados, calendário não muda a vida de ninguém. Amém? Mas o Senhor, nosso Deus, o nosso Papai do céu, esse muda. Amém? Esse tem coisas boas reservadas para nós, coisas novas. Porque, irmãos, eu aprendo com esta palavra, especialmente nesse primeiro versículo. A primeira coisa que nós lemos aí é: aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, aonde estava o povo? O povo estava no Egito, como a gente vê ali no finalzinho desse versículo. O Egito é um lugar, mas esse lugar, esse país chamado Egito hoje, não tem nada a ver com isso que aconteceu naquele tempo. O povo de Deus ficou escravizado ali por 400 anos. 400 anos de servidão ao faraó do Egito. Era angústia? Muitas. Opressão? Muitas. Dificuldades, falta de recursos, falta até das condições mínimas de vida, sim, tudo isso. Mas nem por isso, todo o povo estava insatisfeito. A gente sabe disso porque no caminhar do deserto, muitos tiveram vontade de voltar para trás. E a palavra diz que eles tiveram saudades do Egito, que a lembrança vinha e eles queriam voltar para aquele lugar. A verdade é que mesmo as coisas muito ruins, meus irmãos, elas podem fazer a gente se acostumar ou se acomodar a elas. E muitas das coisas ruins que você está vivendo hoje, coisas que não foram preparadas por Deus,
coisas que estão longe dos planos de Deus para a tua vida. E dos teus também. Você também não queria estar passando por isso. Você também não queria ter essa angústia. Você não queria ter esse misto de felicidade misturado com desgosto. Uma hora você está muito feliz, está acontecendo coisas boas, mas daí a pouquinho você já cai de novo, não é? Naquele sentimento de que não está legal. Então não é plano de Deus, não é o teu plano, mas sabe, se você bobear, você acaba se acostumando com isso. Você acaba achando que sofrimento, dor, angústia, depressão é coisa para você. E que você tem que suportar tudo isso. Como se não tivesse saída. Como se não tivesse um Deus olhando para isso. E apesar de tantas vezes você, ou pessoas que você conhece, já terem se acostumado a viver uma vida de rupturas, de pendências, o olhar de Deus para você não é assim. Olha o que Deus diz a respeito desse povo que estava vivendo aquela vida terrível no Egito. Eu não passei para a Raíza. Você consegue colocar Êxodo 3, versículo 7. Ele diz assim: e disse o Senhor, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. A primeira coisa que ele diz, eu tenho visto. Isso é para a gente entender que seja qual for o momento em que estejamos vivendo agora, o Senhor está vendo. Nunca pense que Ele deixou de olhar para você. Ah, isso aqui está muito bom, Deus está vendo. Ah, isso aqui está muito mal, e Deus está vendo também. Porque aqui ele diz, eu vivo agir. Já vou te dizer o que ele vai fazer. Mas fora isso, ele também diz no mesmo versículo, eu tenho ouvido o clamor desse povo, eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Irmão, eu fico pensando, será que todo mundo clamava lá? Eu creio que não. Eu creio que alguns, de fato, vivendo aquela vida, sofrendo na mão dos egípcios, os exatores, né? Eles clamavam ao Senhor. Eles diziam, Senhor, eu preciso sair desse lugar, eu preciso mudar de vida, aqui não está bom, isso aqui não é o que eu quero para mim. Talvez olhando para a sua família, muitas vezes não conseguisse sequer ver todos juntos no mesmo lugar, porque afinal de contas eles não eram donos de si. Então um estava aqui, mas o filho estava em outra cidade do Egito, e a filha estava trabalhando num certo setor muito longe, e os pais muitas vezes nem sequer viam aquela filha. Podia acontecer também da esposa ser convocada para trabalhar para um lado e o marido para o outro. Bom, o fato é, meus queridos, que dependendo do egípcio, vamos chamar assim do raiz, né? Dependendo do egípcio com quem eles se relacionavam, a vida poderia ser um pouquinho melhor. Vamos dizer assim, né, que eu e o Edson, por exemplo, tivesse dado, entre aspas, né, a sorte de trabalhar para um egípcio bonzinho, de um coração bom. Porque o coração do faraó é uma coisa, o coração do egípcio podia ser outro. E ele fosse legal com a gente. E ele desse uma comidinha mais ou menos para a gente. Então, ao invés de ficar comendo palha, comendo lavagem, comendo o resto de tudo, de repente, ele dava para a gente ali um arrozinho seco com um ovinho frito. Pode ser, já era bom. Isso fazia com que alguns se acostumassem com aquela vida. Agora, amados, o Egito hoje
E eu acho a Bíblia Sagrada sensacional, sabe? Eu acho ela tremenda, porque ela sempre se explica. Tem um versículo que você precisa ter aí no teu coração, se você quiser entender o Antigo Testamento. Esse versículo é chave. Se você puder, você marca ele aí. Eu vou pedir para a Raíza colocar, está em 1 Coríntios, é o capítulo 10, falando da história dos israelitas, desse povo aí. Olha que interessante, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Olha lá, aí é Novo Testamento, aí é o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, escrevendo para a igreja a respeito desse povo. Ele diz assim: ora, tudo isso lhes sobreveio. E se ele está falando tudo isso nesse versículo, é porque antes ele dá uma relação de acontecimentos. Ele fala desse caminhar do deserto, fala de muita coisa que aconteceu na vida daquele povo. Aí ele diz, isso tudo que aconteceu com eles, esse processo pelo qual eles passaram, veio sobre eles, ou seja, lhes sobreveio, como figuras. É uma ilustração. Para nós, é uma ilustração. É para a gente olhar para aquilo que aconteceu com eles e dizer, bom, Deus está desenhando para mim o que vai acontecer na minha vida. Então, tudo isso lhe sobreveio como figuras. E elas estão escritas para aviso nosso. Aí você cutuca o irmão do lado e fala, é para te avisar. Deus está te avisando. Deus está te avisando. Estão escritas para o aviso da igreja, para o nosso aviso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, entendam isso, irmãos. O Egito, naquele tempo, era um país mesmo físico, um lugar onde aconteceram todas essas coisas, mas hoje, ele é uma figura para nós. E qual é a figura? O Egito é qual figura para nós? A figura do mundo, que também está controlado por um faraó. O nome dele é Satanás. Amém? Estão entendendo ou não? E ali no mundo estão pessoas. Estão pessoas. Deixa eu te dizer, o povo de Deus não está só dentro da igreja. O povo de Deus está lá também. Tem gente dele lá no mundo. Quem está me entendendo, faz um sinal. Tem gente de Deus lá. Vivendo também opressões. Vivendo dificuldades também lá. Só que tem uma coisa. Muitos se acostumaram. Muitos, eu não vou chamar isso de sorte, mas muitos acabaram se entrosando com os egípcios e recebendo deles algumas coisas que parecem ser boas. Então, tem um tempero lá que eles gostam. E ali estão, mas Deus tem visto. Amém? Alguns, irmãos, e deve ter sido o caso de muitos de nós aqui. Não foi o meu. Não foi o meu. Eu não estava em sofrimento quando estava no mundo e clamando ao Senhor, Senhor, me tira desse lugar. De verdade, não. Mas muita gente aqui nessa noite, quando estava lá, antes de sair de lá, não suportava mais aquela vida. Não suportava mais as dores dali. Não suportava mais as injustiças. Não suportava mais aquelas dificuldades, aquela coisa de aparência. Uma hora está boa e uma hora não está. Então, clamaram, intercederam. Sabe, irmãos, nesse final de ano, a gente teve a oportunidade de passar aqui a virada com um pequeno grupo. E fizemos um culto de 1 hora.
antes de subir até o último andar e passar ali à meia-noite orando, intercedendo. Tinha que ser assim, porque a palavra que veio daquele modo como a gente sempre busca, sabe? Oramos primeiro, depois todos abriram a Bíblia, depois a gente pediu para uma criança falar um número de 10 a 20, e aí contou o número que ela deu, 15, e a palavra que veio ao nosso coração falava desse povo também, falava do momento em que esse povo foi levado cativo para a Babilônia, e o versículo-chave dizia assim: eu procurei entre todos da terra um que estivesse na brecha, um que estivesse entre eles e eu, mas eu não encontrei. E a gente logo entendeu, bom, nós aqui estamos, somos um pequeno número, mas nós vamos interceder, nós vamos clamar. Por isso, se você tem alguém vivendo uma vida assim, se é que você mesmo não está, eu te digo nessa noite, clame ao Senhor, porque Ele está atento às orações do seu povo, aleluias. E quando parece que Ele não vai agir, Ele vem. Quando parece que nada vai acontecer, quando parece que a tendência é que esse ano seja um repeteco do ano passado, Deus entra em ação. O que Ele diz, voltando um pouquinho lá em Êxodo, no capítulo 3, Ele diz: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque eu conheci as suas dores, portanto, versículo 8, eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, terra larga, a uma terra que mana leite e mel. Oh, aleluias, a terra nova. Então esse não é um novo qualquer, não é aquele novo que para nós basta ser novo, não, esse é o novo de Deus. Então eu quero te dizer que Deus está atento, Deus tem ouvido clamores e Ele desce para livrar aqueles que são dEle, a fim de levá-lo para uma terra melhor, aleluias. Sabe o que eu aprendo? Que o Egito hoje é um lugar espiritual. Sim, é um lugar espiritual, existem lugares espirituais. Pode estar aqui no Brasil, pode estar nos Estados Unidos, pode estar na França, na Espanha, na Itália. Mas existe um lugar espiritual. É aquele lugar de opressão, é aquele lugar de amargura, é aquele lugar onde a pessoa não é dona de si mesma, não consegue se autogovernar e não entrega o seu governo ao Deus. Sabe o que é a pior coisa do Egito? Sabe o que é a pior coisa do mundo? É não servir ao Senhor. Essa é a pior coisa, é não ter a companhia, é não ter uma direção, é querer um lugar novo, é querer mudar de vida, mas não saber para onde vai. E por que tanta coisa dá errada na vida de tanta gente? É porque ela resolve sair daquele lugar, e ela resolve ir para um outro lugar, e ela resolve fazer um novo negócio, e ela resolve conhecer novas pessoas, e ela quer mudar de lugar. Só que ela faz tudo isso, e a principal mudança não ocorre. Por quê? Porque a principal mudança tem que acontecer aonde, irmãos? Dentro dela mesma, aleluias. Sabe uma grande ilusão que tanta gente tem? É achar que Deus vai mudar lugares. Por exemplo, lá no Egito, o negócio não estava ruim, então por que Deus não vai e muda o Egito? Por quê? Porque Deus não muda lugares, Deus muda pessoas, aleluias. Ah, pastor, mas eu posso transformar um lugar. Não, você não transforma um lugar, você transforma as pessoas daquele lugar, aleluias. Não é você quem transforma, você influencia. O Senhor Jesus disse que você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você aponta uma direção, você clareia as coisas para tanta gente, você até consegue, sim, dar um sabor diferente para as coisas, mas quem tem o poder de levar alguém para um lugar novo é o próprio Deus, aleluias.
Então, se você está aí lutando, querendo transformar pessoas, saiba que esse poder não foi dado ao homem. Você está perdendo o teu tempo. Você que luta intensamente para mudar o teu marido, porque você precisa ser mais assim, você precisa ser mais assado. Se esse marido teu tiver que mudar, irmãos, ou irmã, pode ter certeza que não é você quem vai fazer isso. Comece a clamar ao Senhor e diga: tire o meu marido desse lugar, Senhor, e leve para uma terra boa que mana leite e mel. Aleluias! E a mesma coisa serve para o marido. Porque a minha mulher é isso, a minha mulher é aquilo. Tem uns que acostumam. Tem uns que vão passar o resto da vida sofrendo com isso. Mas não foi essa a vida que Deus planejou para marido nenhum e para mulher nenhuma. Aleluias! Então você precisa acreditar que Deus pode tirar as pessoas. E se é isso que você quer, comece a pedir aí no teu coração, dentro de você: Senhor, me tira desse lugar. Eu não quero mais isso. Eu quero um novo, mas um novo teu. Eu quero que o Senhor me leve. Agora, por que as pessoas não querem sair, irmãos? Por que muitas vezes elas querem ficar no mesmo lugar? Não é só porque está acostumada, mas é porque ali tem um conforto também. A mudança, ela requer atitudes, movimentos. Quando Deus tira o povo do Egito e coloca no deserto, vamos lá, Deus está tirando o povo de um lugar onde havia previsibilidade, era previsível, os dias, era uma rotina. Já sabia o que ia comer, já sabia mais ou menos a hora que ia dormir, já sabia o que ia fazer, já sabia que não dava nada mesmo, e vamos embora. Aí uma coisinha ou outra limava um pouquinho, mas era aquilo ali. Mas estava seguro. Agora o deserto, onde Deus coloca o homem, é um lugar de insegurança. É um lugar marcado por insegurança. Então, se você de fato está querendo o novo de Deus, saiba que Ele vai te levar para um lugar de insegurança. Quem está me ouvindo? Faz um sinal. Sim, você será levado para esse lugar. Por quê? Por que tem que ser assim? Porque Deus está te tirando de um lugar, está te levando para um outro lugar. E para chegar nesse outro lugar, nesse lugar melhor, você tem que estar preparado. Amém? Preparado. Sabe qual é o grande problema de você chegar num lugar novo, irmãos? Sim, isso é como mudar de país. Vai morar num país gelado. Vai lá, você que está acostumado a pegar essa brisa de 40 graus aqui do Brasil. Você que está acostumado tomar sempre aquele suquinho gelado, aquela Coca-Cola trincando e tudo mais, vai lá num país gelado. Muitas vezes você não está preparado para aquilo que você vai viver lá. É bom para passear, mas para ficar não. Então o novo para muita gente não dá certo. Quanta gente vai tentar só porque é novo, mas volta depois que diz: eu não aguentei, e volta falando mal, dizendo: não é possível, aquele povo era isso, aquele povo era aquilo, aquele lugar é isso, aquele lugar era aquilo. Por quê? Porque a mudança de lugar não é o plano que Deus tem para você, amém, amados? Sim, Deus tem um lugar novo, sim, mas é um lugar espiritual, não é um lugar físico. Se você está interessado em sair do teu lugar espiritual em que você se encontra hoje, aqui em Jundiaí, em qualquer cidade que seja, mas o lugar espiritual não tem nada a ver com o lugar físico. E se você quiser sair desse lugar, desse Egito, e quer ir para outro lugar, Deus vai te preparar. E aí eu volto naquele versículo que eu não lembro mais qual é aquele lá, o primeiro? É Êxodo. O primeiro, olha, eu vou ficar só nele, irmãos, por causa do tempo e porque eu creio que aqui já tem tudo o que nós precisamos. É esse mesmo. Olha bem para esse versículo. Aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, então assim, olha, veja, primeira coisa que a gente tem que ver aí. Quem é o faraó desse século? Quem sabe aqui? Faz um sinal para mim. É o rabudo, não é? O chifrudo? Ok. É o tinhoso? É. Você acha que ele quer te perder assim de mão beijada?
não foram necessárias 10 pragas, 10 ações, 10 atitudes radicais que só Deus poderia tomar. Mas Ele tomou. Eu vou tirar esse povo daí. E aí na primeira o faraó, pode ir, mas aí daqui a pouco, não vai não. Aí vinha a segunda praga, agora pode ir, não vai não. E assim foi 10 vezes, coisas terríveis. Por quê? Porque se tem uma coisa que Satanás não quer, é te soltar, é te liberar para servir ao Senhor. Amém? Aí você vai vendo ali, que Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Então, você tem que ser preparado, irmãos, para chegar no lugar novo. Se você chegar do jeito que você acha que tem que ser, tipo, sai daqui hoje, amanhã, é como se pegar um avião, mesmo para um voo internacional, fizesse com que você mudasse de vida, né? Porque as coisas com Deus não são assim. Elas não são assim. Não é desse jeito. Olha lá o que acontece. Se a gente vai perguntar para um e para outro qual é o melhor caminho, alguém que conhece ou pensa que conhece vai dizer, não, você vai por aqui, pega Anhanguera, ou pega Bandeirantes, ou pega Dom Pedro, e você muitas vezes segue esses conselhos. Só que muitas vezes esses atalhos que a gente pega não são as melhores coisas. E Deus então faz com que o povo vá pelo caminho mais longo. Por quê? Porque tinham acabado de sair do Egito. E o caminho mais curto era pela terra dos filisteus, inimigos históricos do povo de Deus. Ah, pastor, mas depois não teve que lutar com os filisteus do mesmo jeito? Teve, mas lá para frente. Na hora que já nadou metade do rio e para voltar para trás ou para frente, para morrer afogado, tanto faz. Deus tem a hora certa de te mandar lutar. Mas naquele momento, Deus não queria o quê, irmãos? Olha o que está na palavra. Para que porventura o povo não se arrependa. Então outra coisa que Deus tem que preparar no nosso coração é para não se arrepender diante das guerras. Quanta gente quer voltar para trás quando acontecem os primeiros atropelos, as primeiras lutas, nas primeiras dificuldades. Eu não sei se já aconteceu com você, mas quanta gente não volta para trás quando vê os desafios? Por isso é que a gente não pode ir pela cabeça de um e de outro, e nem da nossa só. Quem sabe o caminho, quem conhece esse caminho é Deus. Amém? E muitas vezes você vai se ver assim, Senhor, parece que quanto mais eu quero chegar lá, mais distante eu estou. Saiba de uma coisa, é Deus te preparando. Aleluias. Porque Ele conhece o teu coração mais do que você mesmo. Ele sabe que se você vê certas coisas, você pode voltar para trás. Quanta gente não volta para trás justamente por causa disso? Agora, outra coisa que me chama muita atenção. No próximo versículo diz assim, olha que interessante, irmãos. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito. Opa, peraí. O que está escrito aí? O que está escrito aí? Você já parou para pensar? O povo está lá no Egito, está tudo de escravo lá. Deus está dando uma direção. Deus abre o Mar Vermelho. Deus coloca o povo a seco do outro lado. Eles olham para trás e vê os seus inimigos se afogando no mar. E ali começa uma caminhada. E no começo da caminhada você lê aí que eles estavam o quê? Armados. Sabe qual é o grande problema de tanta gente, amados? É que ele não vai armado para as guerras. Você já parou para pensar nisso? Que tipo de arma eles tinham? Quase nada. Perto das armas dos exércitos inimigos que eles se depararam no caminho, aquilo que eles podiam levar ali, tipo uma pedra afiada, eu não sei se fizeram
arco, flecha, eu nem sei que tipo de arma eram, eu não tive nem a curiosidade de saber se eles conseguiam forjar uma espada para levar ali. Eu sei, mas era arma fajuta. Mas mesmo assim, a palavra vem dizendo que aquele povo estava armado. E hoje, meus amados, as nossas armas, você sabe disso, né? Elas não são carnais, mas espirituais em Deus para a destruição das fortalezas. Então, se você acha que você encontra aí uma igreja, um lugar de fé, seja lá o nome que você quiser dar, para que a tua vida mude, como se fosse assim, passe de mágica, sabe, do tipo, hoje eu estou mal para caramba, estou nesse lugar lascado, aqui, depois amanhã eu já vou estar lá. Irmãos, o processo com Deus não é assim. O novo de Deus só vai ser alcançado quando Ele te preparar para chegar lá. Aleluias. Então o melhor que você tem a fazer é não fugir das guerras, mas encarar com confiança de que Deus está contigo. Aleluias. E se você não se sente armado o suficiente, saiba que a única coisa que o Senhor está querendo é que você se arme de oração, de fé, na confiança de que Ele é contigo. Aleluias. É o braço forte do Senhor que vai te fazer chegar naquele lugar. O novo de Deus está preparado para você, amém? Mas você precisa começar a dar esses passos. Você precisa seguir essa direção do Senhor. Então eu quero que você fique de pé nessa hora. Porque como a gente já viu, esse lugar é um lugar espiritual. Esse lugar é um lugar que você não tem um mapa. Esse lugar é um lugar que você já sabe que tem inimigos, que tem guerras, que passa dificuldades, que não chega rápido, que não tem atalhos. E aí você começa a pensar, oxe, mas o negócio é ruim, mas eu quero te mostrar como isso é bom. Eu vou fazer igual uma tal de Miriam Leitão. Talvez alguns vão me entender aqui, né? Ela é uma jornalista da Rede Globo, da Globo News, não sei qual, que está dando as seguintes notícias. Olha, o gás de cozinha vai aumentar, a gasolina também está muito alta, o dólar alcançou o nível mais alto de todos os tempos, o nível de desemprego caiu, mas a gente sabe que eles consideram Bolsa Família como se fosse um emprego, e a gente sabe que não é, amém, amados? Mas ela dá essas notícias todas, e depois ela fala assim, mas entenda como isso é bom. Sabe o mais frustrante disso? É que pessoas como esta mulher, tem para todo lado, te trazendo notícias péssimas, mas ao mesmo tempo dizendo, mas espera aí que isso é bom. Por que eu estou entrando nisso? Porque muitas vezes eu vejo gente confiando nestas criaturas, ao invés de confiar no Criador. Muita gente está naquela, sabe, conheço alguém que foi para tal lugar, o que está acontecendo lá? Lá está maravilhoso, agora juntando dinheiro, danado e tal. Confia. E deseja intensamente ir para o mesmo lugar. Mas tais pessoas, muitas vezes, não têm um versículo no coração. Não tem uma palavra para caminhar sobre ela. Então eu vou te dar uma palavra nessa noite. Ninguém vai sair daqui sem uma palavra. Ninguém. Eu vou te dar essa palavra aqui. Está no mesmo capítulo, mesmo contexto, 13. Mas eu vou te dar essa palavra aqui, ó. Versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite.
Quem vai receber essa palavra? Pega sim, pega. Mas eu já disse que nós estamos num tempo onde aquilo era figura. Sim, era, porque naquele tempo eles não tinham o que nós temos hoje. Hoje nós não precisamos mais ver uma coluna de fogo e nem uma coluna de nuvem. Por quê? Porque muito melhor que essas colunas é aquilo que elas prefiguraram. O quê? Elas prefiguraram a presença do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Você quer ir para um lugar novo? Você quer mudanças, irmãos? Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo está contigo. Sabe, a gente às vezes bobeia demais, irmãos. Aqui fala que a coluna de fogo e de nuvem estava com o povo dia e noite para guiar, e o Espírito Santo também, dia e noite. Tudo que a gente tem que fazer é dizer: Espírito Santo, para onde eu vou? Espírito Santo, eu não sei o amanhã, eu tenho medo do deserto, mas se o Senhor me guiar, eu chego lá. Aleluias. Cutuca o irmão e disse: entendeu, irmão? Entendeu isso? Então assim, agora é a hora da oração, e a oração que nós vamos fazer agora, irmãos, não pode ser diferente. A gente não acredita em Papai Noel, a gente não acredita em mudança de calendário, né, irmãos? Que pouca vergonha é essa de falar que vai começar um regime dia 2. Não dá certo, irmão. Por isso que eu começo dia 6. Amanhã, né? Eu já falo logo dia 6, que eu dou umas gordurinhas aí a mais para... meus amados irmãos, e a gente fica nessa, de começar o regime não sei que dia. E o Espírito Santo já está conosco, aleluias. Ele já está com você. Você vai trabalhar, Ele está lá. Então surgiu um pepino lá. O que você tem que fazer, irmão? Você corre fazer reunião, você corre perguntar para todo mundo primeiro: olha, e agora que ele vai ver, de onde nós vamos tirar dinheiro? Tá. Espírito Santo, para onde o Senhor está me guiando? Que essa falta de dinheiro, essa falta de verbo aqui está significando o quê? Irmãos, é infalível. Aí não fique esperando vozes, não, simplesmente confie, porque Ele jamais te desamparará. Aleluia. Então coloca aí a mão no teu coração, faz essa oração comigo. Diga: eu quero esse guia. É mais que a nuvem, é mais que a nuvem de fogo, é mais que a nuvem, é mais que a coluna de fogo, é mais que a coluna de nuvem. Ele está dentro de nós. Então nessa hora você pode dizer assim: Senhor, eu quero um novo, mas um novo que eu não conheço. Eu quero o teu novo, não o meu. Eu quero o teu. Para um pouquinho, sabe, de determinar para Deus o lugar novo que você quer ir. Só diga para Ele: Senhor, o Senhor tem um lugar para mim? Me leva que eu vou. Amém? Todos entenderam? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus querido, porque de fato, em nossas experiências, certamente muitos de nós viveram estas situações onde era necessária uma mudança preferencialmente radical, mas nós ficamos tantas vezes numa dúvida cruel: vou ou não vou? Faço ou não faço? Falo ou não falo? E o Senhor nesta noite vem dizendo que o Senhor tem olhado para nós, que o Senhor tem ouvido o nosso clamor, e o Senhor tem um momento certo de descer e nos tirar desse lugar de dor, desse lugar de amargura, esse lugar que não serve para nós.
Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar por cada pessoa que aqui nesta noite, Deus querido, está neste lugar, mas está acostumada, sim, está se conformando com as coisas do Egito, está se enturmando, está encontrando um lugar de conforto, e por isso querem permanecer ali, tem medo de sair, é o medo do novo, é o medo do deserto, é o medo dos filisteus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar por cada um que nesta noite ouviu esta palavra, para que venha, Senhor, com o teu poder, e entra neste coração, e retira dali todo medo. Sim, meu Pai, para que possam caminhar, para que possam, Senhor, nos próximos dias, ter a coragem de ir pelo caminho que o Senhor está apontando, ter a confiança de que o Senhor está guiando, e que o teu Espírito Santo não vai levá-los para o lugar errado. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir por cada irmão que tanto amo, por cada irmã que tanto amo, que aqui está nesse lugar, que parem, Deus querido, de ouvir pessoas que dizem entender de alguma coisa, pessoas que aconselham, que formam opiniões, mas que não passam de servos de Satanás, para enganar, para confundir, para matar e roubar. Em nome do Senhor Jesus, quero declarar aqui, Senhor, diante da tua palavra, que aqui tem um povo livre, um povo que já saiu do Egito, um povo que já está caminhando nesse deserto, que já sente as dificuldades, que já está, Senhor, dependendo das tuas provisões, mas que não vão desistir, que não vão voltar para trás, que não vão se arrepender com o que estão vendo pela frente, porque sabem que o poder é teu, que a força é tua, e que o Senhor não desceu para algo qualquer, mas para livrá-los da escravidão do mal, para levá-los, Deus querido, a um lugar novo, um lugar de vitória, um lugar que mana leite e mel, um lugar preparado para os teus. Este é o desejo do meu coração, e assim peço, tá, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todos juntos, em